aproveitar, correto. se você quiser endossar, Gustavo, Sim. mas para a gente se encaminhar para o final mesmo, já respondemos Perfeito. todas as perguntas. Um sujeito fez ataques imorais ao nosso bispo e eu tenho o mesmo sentimento por Dom Delson. Assim, aqui não entram posições de Dom Delson para A ou B, mas atacar o bispado da Paraíba é atacar Dom Adalto, é atacar Dom Moisés e é atacar aquele que foi responsável por esse bispado no passado, que era Dom Vital. Então a igreja não... Ela pode estar na situação que for, o Papa continuará sendo Papa Isso. para todo sempre. Francisco, Dom Delson é o herdeiro de Dom Adalto, é o herdeiro de Dom Vital, inclusive os dois são da mesma ordem franciscana, ordem capuchinha. Então a gente não aceita esses ataques não, e sempre que a igreja precisar, defenderemos o nosso bispo, ele é o nosso pastor de almas e nós o amamos. Eu acho que isso é endossado por todos, né? Perfeito. Enfim. Padre Luiz até conversou com a gente, o nosso vigário geral, né? Na reunião das novas comunidades, sobre aquela questão do pessoal que está celebrando com a igreja sede vacantista. Sim, né? Exatamente, é isso que eu estou me referindo, Então, inclusive, né? Aí eu acho interessante. Ele falou que a nota ia ser emitida, tudo direitinho, mas é impressionante como assim, o inimigo ele se utiliza dessas coisas, porque, por exemplo, ele ganha na briga, ele ganha com a oposição e ele ganha com a briga. Uhum. A briga para ele já é boa. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Então, enquanto igreja, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai admoestar certas coisas. Primeiro, porque é nosso clero, né? São nossos representantes de Cristo, né? O nosso bispo é o nosso bispo, a gente tem que ter todo o respeito com ele. E ele é um ser humano, é como qualquer outro padre, como nós, né? E eu acho que não é o papel do leigo em praça pública tá fazendo esse apedrejamento, independente de qualquer coisa. Aliás, acho que ele disse isso a você que é da comunidade Nossa Senhora. Sim. Né? Acho que Glaucio pode endossar aqui que o Instituto Leão 13 não tem nada a ver com essa presepada de sede vacantismo. A Gazeta Paraíba também não tem. Nós do podcast aqui, a Igreja Hoje, também não temos nada a ver com isso. Podemos divergir e tenho minhas divergências a Dom Delson, mas gostaria de ver para ele. Como, aliás, você também já o disse privadamente, sem criar qualquer tipo de escândalo público. Isso. Acho que a comunidade também se porta dessa maneira. Ele é nosso bispo, ele é sucessor dos apóstolos. Perfeito. E nós precisamos ter, sim, respeito com ele. Tem aquela história, né? Roupa suja a gente lava em casa. Exatamente. E nós somos católicos. Então, eu acho que o que a gente precisa é comprar uma cortina. É aquela história. Vamos fechar a cortina e vamos discutir essas questões de portas fechadas. Porque tem gente que está instigando a briga. Tá ganhando com essa briga. Né? Você vê... Exatamente. Então, seja o que... Enfim, qual seja a ponderação nesse aspecto, a igreja ela é muito prudente, sempre foi, né? Ela tem todo o cuidado e são nossos representantes, eles carregam um fardo muito grande, né? Nós somos corpo da igreja, mesmo que misticamente nós somos corpo da igreja. Sim. Quando a igreja é santa e pecadora, né? Ela, nesse aspecto, quando um sacerdote lá na China... Na China não, né? Porque na China persegue, desculpa. E no Japão, é um lugar distante, mas que tem pelo menos essa liberdade. No Japão, ele fraqueja, todo o corpo místico da igreja é responsável por isso, porque nós sofre com isso. Então, estamos ligados nisso aí, né? Cristo é a cabeça, obviamente, mas nós somos o corpo, né? Não necessariamente o clero, os leigos também. E nesse aspecto a gente tem que rezar, a gente tem que jejuar, tem que realmente orar pela nossa igreja. Nós somos responsáveis por isso também, né? E, vamos dizer assim, conversar e admoestar com amor para que lado a gente vai estar conduzindo o futuro da nossa igreja. Enquanto leigos, essa participação ela é salutar até demais, sabe, Felipe? Conversar, dizer, olha, e até foi o caso de você relatar algum abuso litúrgico, alguma coisa, mas não faça isso em praça pública, porque nós já somos atacados demais. Eu penso nisso. Você pode achacar, né? Isso. Então é importante, né, essa nossa conversa, para encerrar, porque o rapaz ali tem casa, né?
A cara dele, você mandou a mensagem sim pra família gente no está grupo do esperando o WhatsApp rapaz dizendo, em casa. vocês têm 10 minutos. É. Ele desses, cara. Ele fala as coisas pra gente e publicamente ele não diz. Mas então, a gente tá falando aqui, Tô brincando, a gente entende. Fica tranquilo, fica a tranquilo. gente tá falando isso aqui. Claro, quem está nos assistindo não entenda isso como uma coisa de acobertar erros. Perfeito. Não é? Não. Não, desvios morais, a gente vai. Perfeito. Não tá falando disso. A gente tá falando de uma questão de governo da igreja que está sendo negado, né? Que os sedevacantistas não acreditam que o Papa Francisco é o Papa de fato, é legítimo e tudo mais. E se eles acreditam nisso, não se sintam ofendidos, porque a gente tá dizendo a verdade. É, né? exatamente, Isso. exatamente. Isso é um debate teológico muito profundo, mas enfim. Isso. E inclusive por isso, né, é interessante nós dizermos essa frase, né, santa e pecadora, que a igreja é santa de membros pecadores, assim, para ser mais Preciso. minucioso, né, porque as pessoas misturam, né, acham que A igreja quando a gente né, exatamente. não é? E Aí também que tá. quando acha que é pecador, aí então que a gente tá dizendo que não tem problema moral nenhum, não tem problema, não, tem, mas as pessoas não, então, mas é tipo assim, as pessoas se desviam da igreja, né? As pessoas se desviam, Exatamente. né? A Então, conduta, né? exatamente, exatamente. Então, de fato, nós temos essas pessoas assim, e lançamos, como dizia Leão 13, lançamos uma cortina sobre os problemas, não da forma que você falou, né? Mas sobre esses problemas, dizer, fingir que não existem. Não é fingir que não existe. A gente tá falando de ter lealdade, Exatamente. de não sair antes de conversar diretamente com o padre ou com o Sim, bispo é e tal, a respeito. gente Chegar. sair gritando por aí. É como é aquilo, Procura né? reconciliar com teu irmão, né? É aquela história? Exato, Porque esse exemplo exatamente. cabe bem. Isso. Vocês são pais. Se o meu filho tem um problema comigo, eu quero que ele venha falar primeiro comigo, né? exatamente. Vamos antes Exatamente. de sair por aí me atacando publicamente e tudo mais. Vocês Aí é têm. que tá. Vocês vivem falando de mim aí, melhor. Mas Apacem Domini.